Aqui estamos nós, Esporte FM, mais um programa, aqui o nosso podcast para falar de esporte, certo? Aqui no nosso QG, no nosso bunker, aqui estamos no porão de um lugar que vocês nem imaginam, é o nosso porão esportivo aqui, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje eu tô com um cara que eu já tive a honra de encontrar algumas vezes e eu sei, acho que hoje é uma das primeiras vezes que eu não externei a minha alegria de encontrá-lo, porque eu sempre falo, pô, cara, você participou ativamente da minha juventude. Somos jovens pô, ainda, que cuidado. isso, cara, eu sou seu fã. Zé Elias aqui com a gente hoje. Obrigado, Zé. Nada, tudo bom, Felipe? Tudo bem? E você? Tudo Bem-vindo, bem, tá? graças a Deus, tudo bem. E melhor agora, né, ao lado dos meus amigos, né? Que isso, cara. A gente mais ou menos do mesmo bairro ali, assim, Sim. né? Então, às vezes a gente se encontra, mas somos filhos do Pacaembu em muitos sentidos, Exato. né, Zé? Em todos os sentidos. Em todos os né? sentidos, né? Em todos os sentidos. Minha vida, eu comecei praticamente jogando ali profissionalmente no Pacaembu, os meus 18 anos. Estreou ali Joguei pelo ali profissional. também, contra o Criciúma, então tenho várias lembranças. Você lembra do seu Pacaembu. primeiro jogo no Pacaembu? Sim, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o quê? Um sub... Não, no profissional. Ah, pelo profissional. Naquela época nós não jogávamos muito, nós fazíamos o aspirante, mas como eu Perfeito. ia pro aspirante, eu era cortado, né? Porque eu era juvenil e jogava no júnior, então sempre uma categoria acima, chegava na hora, ele me cortava. Esse que era mais aspirante pra... não tem mais, assim, Não. né? Eles tentaram, que é o sub-23, mas o sub-23 de hoje foi muito mais uma criação para manter empregados os jogadores, os empresários, do que propriamente aquela categoria sub-23. Por quê? Porque o sub-23... Por que essa categoria, teoricamente, está acabando? Porque conforme o futebol foi evolucionando, os moleques estão estreando muito antes, Sim. assim. Com 23 anos hoje você já é experiente. Total. Você tem que começar hoje, 17, 18 anos, você já tem que estar no profissional, 19, 20 joga, e 21, dependendo do que for, você já, se você se desempenhar bem, jogar bem, você já é vendido pro profissional. Que é fora. tipo o Mundial Sub-21, a gente já vê uns Sim. jogadores que às vezes nem são chamados, que já estão no Manchester City, Sim. no Tottenham. Então hoje os empresários acompanham as crianças, né, com 12 anos, 13 anos, 12, 10, às vezes já tem empresários ganhando, né, sendo uma criança de 12 anos sendo remunerada pelo empresário para poder garantir lá na frente. Então tem muitas coisas que antes não havia e hoje tem. E isso acabou emancipando, vamos dizer assim, os jogadores, né? Ótimo Eles termo. acabam pulando muitas Total. etapas. Então, umas vezes, um menino de 12 anos, 13 anos é arrimo de família. O pai para de trabalhar, assina lá uma procuração que ele abre mão da paternidade, então o empresário começa a tomar as decisões e tal. Então hoje o sub-23 ficou mais ou menos dessa forma. Então os empresários colocam jogadores nos clubes, quando eles não são utilizados, então criaram essa categoria para que eles pudessem permanecer jogando. E aí você tem o DVD, você tem aquelas coisas Perfeito, para claro. poder Para alimentar, vender, esse, pra alimentar esse mercado paralelo. Só né? que é um custo muito alto para os times, né? Perfeito. É um custo altíssimo, você não tem muitas vezes retorno, porque com 23 anos você já tem que estar no profissional. Já tem que estar jogando, já tem que estar disputando campeonatos, já tem que ser o destaque. Tal. Se você nos 23 acabou. anos não está ainda, você Não. meio que não vai dar certo, né? Quase que um sinal de que não vai rolar. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E o aspirante, ele servia como um... O que era ali? Porque eu jogava antes do time principal, né? Isso, jogava antes do time principal e assim, os jogadores do profissional que não jogavam, eles eram aproveitados no aspirante. Então, normalmente você tinha quase que um time reserva jogando no aspirante, com alguns jogadores júniores, né, para poder completar. Total. Aí você chegava antes no estádio, já ia vendo. Já, você vai. né? Eu cansei de ver jogo do Corinthians no Morumbi ali. Opa, desculpa. Ali sentado. Vendo os aspirantes vendo antes. os aspirantes Total. e o time jogando. E assim, a gente ia atrás ali das placas publicitárias para poder assistir, querendo entrar. E aí os primeiros jogos que foram ali no Pacaembu, realmente como profissional, o primeiro foi contra o Flamengo, que nós ganhamos de 1-0, gol contra do Casão. Gol contra do Casão. Ele tava no Flamengo e tal. Entregou ali. Foi emocionou, né? Foi esse jogo que a galera que tava gritando o nome dele, né? Acho que ele ele emocionou e botou a bola pra e ele. depois do jogo ele falou, né? Falou assim, me preparei pra todo mundo me xingar e tal. E eu não aguentei, porque a torcida começou a gritar, né? Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. História, né? Por tudo aquilo que ele representa dentro da história do clube, né? E você tava ali, então, dentro desse... Tava. Né? Isso era 93. 93. Com Viola no time, né? Ronaldo. O time era Ronaldo, Leandro Silva, Henrique, Baré, Elias, lateral esquerdo. Eu,
Ezequiel, Valber, Rivaldo, Viola e Marques. Era esse o time. Maravilhoso. A época que o Valber e o Rivaldo, né? Valber, Rivaldo e Leto vieram do Mojimirim, Mojimirim, né? Tinham arrebentado no campeonato anterior, né? Essa fase foi muito... O Rivaldo jogava demais. Mas na época quem era o cara do time era o Valber. Era o Valber, né? E o Rivaldo foi evolucionando ali, né? Conforme... O Rivaldo, um dos caras com a personalidade mais forte que eu vi. É mesmo? O Rivaldo com problemas, a torcida do Corinthians vaiando, ele ia lá na linha de fundo e cruzava de chaleira. Forte no sentido... Mas de não sentir a pressão. E uma liderança mais silenciosa, assim, porque todo mundo fala muito sobre o Rivaldo, essa coisa dele, do marketing do Rivaldo, que o Rivaldo foi gigante, mas o marketing dele e tal. Eu não vejo o Rivaldo como um líder de por exemplo... como Dunga, sabe? Não, eu acho que ele era um líder técnico. O líder técnico é aquele cara que quando você tá com um problema, você entrega a bola para ele, que o cara vai fazer coisas que só ele pode. Total. O Rivaldo era assim, né? E era mesmo. Era foda. Pois lá na frente você chega a jogar com ou contra ele no futebol europeu? Na Grécia vocês jogam juntos? Não, nós jogamos contra aqui no Brasil, ele no Palmeiras e eu no Corinthians. Depois ele vai pro La Coruña em 96, né? Antes da Olimpíada ele é vendido. Faz um belo time ali. Como ele foi eleito o melhor jogador de futebol brasileiro em 96, aí ele vai pro La Coruña. Ele fica acho que um ano acho que La Coruña, e depois já vai pro Barcelona. Em 96 eu disputo a Olimpíada, volto, sou vendido pro Bayer Leverkusen. Aí fico um ano no Leverkusen, depois 2 anos na Inter de Milão. Exato. Mas nunca cheguei a jogar contra o Rivaldo na Europa. Mas estavam na mesma fase ali, né? E aí quando ele vai pro Olympiacos eu já tinha saído já. Perfeito. Seu último time de Europa foi o Olympiacos? Não, o último time foi um time da Áustria, pequenininho, chamado Altach. Altach. Cashpoint Altach. Que legal. Uma cidadezinha chamada Meda, tinha 5.000 habitantes. Vou trazer uma curiosidade. Eu jogo com um time austríaco no FIFA que o logotipo deles parece o do Corinthians, é o Sturm Graz. Sturm Graz. É o time do Arnold Schwarzenegger. Maravilhoso. O estádio, se eu não me engano, depois pesquisem aí, o estádio chama Arnold Schwarzenegger. E as coisas que ele utilizava para fazer as musculação, os treinamentos e tal, tá no estádio, você consegue ver. Tipo um museuzinho ali museu. Do Schwarzenegger. O museu, literalmente é o museu mesmo, das coisas que quando ele começou a treinar e depois ele veio a se tornar o que é, né? Claro, não, e por mais que ele tenha sido governador da Califórnia e tal, o Schwarzenegger era austríaco mesmo. E era ali, frio, né? lá, hein? Era frio, hein? Pra treinar, hein? Ele era guerreiro. Um dos lugares mais frios que eu joguei foi em Graz. E aí, como é que é? Porque na época ainda não tinha tanta tecnologia também de equipamento, né? Eu joguei com menos 22, menos 20, menos 22. Não tinha grama, era tudo terra. branco. Terra. Porque queima a grama, né? Então era tudo bola barro. Laranja? Não, a bola, acho que não, esse jogo não. Foi Sturm Graz contra a Inter. Não, eu não sei se tinha bola laranja. Mas pode procurar aí, deu um passe pro Badi fazer o gol no finalzinho do jogo. Olha que legal. Tem que fazer a propaganda. Não, bota essa imagem agora, pelo amor de Deus. Lógico, né? Não, só aquele dia que eu passei pro Badi. Mas aquele jogo, começou o jogo, Felipe, em 5 minutos eu torci o tornozelo. Por causa desse gramado, assim? Virei o pé e tal, mas só que eu falei, nossa, que dor. Só que o pé congelou. E o pé inchou. Então, como a gente jogava, né, com atadura, na época era atadura, Coban, né, que a gente fala. Então o pé inchou, mas ele ficou ali. E tava congelado. Porque tava com gelo já, né? Já tava na fisioterapia então, já. Jogando e tal. Passou o primeiro tempo, eu entrei pro vestiário, parecia o gelo derretendo, assim. Eu senti a perna... É mesmo, assim, no intervalo, mas e pra voltar você vai depois? Se desmontando e tal. Aí você sai, já volta tudo de novo, já congela tudo, você já fica... Aí você não sente o pé, né? Aí tem uma pomada que eles passam, que a princípio é assim, você não sente que ela tá esquentando. Ela evita passar a temperatura, então você não sente mais o frio. Só que quando você vai tomar banho, parece que você tem um maçarico no seu pé. É mesmo. A reação da água, né? A reação química. Aí você tem cara que jogava com 2 meias, tem cara que jogava com aquelas roupas de lã não, de neve, sabe? Que eles colocam por baixo para esquiar. É muito frio. Claro, porque não tinha essa coisa da segunda pele tão, né? Hoje em dia que é tudo meio bem fino e bem tecnológico, assim, de proteger muito frio. Olha, foi 1-0 esse jogo? Acho que foi 2-0 pra gente. Isso era Champions League? Champions League. Esse meio campinho aí era Zé, quem mais? Simeone tava com... Era eu, Simeone, Aaron Winter, tinha Zanetti, tinha Ronaldo,
na frente, junto com o Baggio. Atrás era Bergomi, Taribo West. Era um time bom. Cabelinho do Taribo West. Hoje ele tá careca, tá igual eu. Mentira, é mesmo? Tá Você vê como o tempo, né? O que tá o tempo carequinha. faz, né? Mas ele usava as trancinhas, né? Então Pô, cabelo verde. Verde, amarelo e azul, por causa da Inter, branco e azul. Uma figura, marcou muitos anos 90 ele, assim, em 2000. E gente assim. boa também. É mesmo, era legal. Gente boa. De uma seleção nigeriana que derrotou o Brasil, né? Que deu trabalho pra vocês, né? Deu muito trabalho e marcou a nossa história, né? O Taribo West joga aquele jogo do... Joga Taribo West e joga o Nwankano, que faz o gol. Exato. Mas nós havíamos jogado contra eles na primeira fase. E quando tinha sido? Tinha sido 1-0 pra gente. Mas vocês tinham sentido a pressão? Não, na primeira fase não. Acho que a gente jogou bem, jogou mais tranquilo e a gente precisava ganhar, porque no primeiro jogo nós jogamos contra o Japão e nós perdemos de 1-0. Aí tinha que ganhar todas. Acho que foi Bulgária, Nigéria, alguma coisa assim. Nós ganhamos. Quando foi nesse jogo, no primeiro tempo, era para ter virado 5-1. Tamanha facilidade que a gente jogava. No segundo tempo, estava perdendo 3-1. O cara tira quase todos os jogadores de meio campo, deixa 2 zagueiros e coloca só atacante. Aí eles conseguem fazer 3-2. Aí no escanteio, acho que finalzinho do jogo, bate o escanteio e tal, 3-3. E aí depois tem o golden goal do Cano. Cara, que você acha que essa loucura que às vezes o técnico entra de falar, dane-se essa formação tática, que eu vou botar 2 zagueiros, eu vou botar... Isso, como é que o time adversário ali, por mais organizado, por mais seleção brasileira que seja, fica difícil, assim, você pegar tanto... Não, fica difícil porque você tem as suas referências, né? Então você tem normalmente o embate 1 contra 1. Você tem os espaços e aí o cara, eu tô jogando contra você. Você passa aqui do meu lado, já vai... O meu companheiro pra já começa, zona ali, já começa a pegar você ali. Eu já faço diagonal, né? Então você tem algumas movimentações determinadas pelo posicionamento do adversário. O adversário te dá também o seu jogo, as referências. Né? Quando você tira essas referências e consegue preencher todos os espaços, e você começa, eu vou para onde? Vou para lá, vou para cá. E quando você não tem a ordem, né, que parte do banco fala, não, vamos ficar posicionado assim. Então você tem que adivinhar. Aí, quando você começa a adivinhar, aí é onde você perde, né? Porque que ontem, eu não vou falar ontem, porque o podcast vai um pouquinho mais pra frente, mas o jogo de quinta passada, Palmeiras e Boca, teve uma hora que o Palmeiras meteu ali atacante ali pra frente também, que quase vem o gol a partir disso, assim, né? E aí é que confundiu o Boca, né? Exatamente. Confundiu o Boca, porque o Boca veio preparado para um tipo de tática que era contra o time que ele havia jogado lá na Bombonera. O Abel repete a formação, repete as mesmas movimentações. O Boca, o que ele fez? Ele esperou, né, bem posicionado, forçando sempre a bola invertida, né? Então ele fechava, você posiciona muito no seu lado de campo e deixa o outro lado livre. Justo, bem abertão lá, né? Porque até o cara chegar, quando ele inverte, você consegue... Clareia a jogada, né? E aí você consegue voltar para marcar, você faz a movimentação. O Boca fez isso, e explorando contra-ataque. Conseguiu o gol, aí muda tudo. Aí todo mundo vai cair no chão. Total. Tem dor na orelha, o cabelo começa a. Não, e a Argentina é bravo, né? Quando eles fizeram o gol, que o Cavani até comemora cabeça com cabeça, com o cara tá. Eles comemoraram de um jeito muito. Agora a gente vai cozinhar esse jogo até o final. Foi o que fizeram. É o que vem fazendo há anos, né? O Boca. Essa Libertadores, eles chegam à final sem ganhar nenhuma partida nessa fase de classificação. Como um time, você acha que os caras se sentem como, assim? Você acha que dá uma certa vergonhinha, assim, ou não tem essa no futebol? Eu acho que assim, eles trabalham dentro daquilo que eles sabem do que eles são capazes. Entendeu? Eu acho que é assim. Sabem dos seus limites, né? Você sabe ali dentro do vestiário qual é o seu limite, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, para justamente ganhar ou passar os turnos. Foi o que eles fizeram, jogaram dentro do limite, contando muito, por exemplo, com o Romero, que é o pegador de pênaltis, né? Pegou acho que mais 3 ontem. Nossa, jogou, hein? Ele pegou 2 ou 3. Então de 10 que ele havia pego. Pegou 3. Então, aí acrescenta aí, são 13 pênaltis. E fora que ele pegou durante o jogo, né? Durante o jogo ele foi muito bem. Então foi. E o Palmeiras fez isso, né? Ele tirou as referências. O primeiro tempo estava tudo bem. Quando ele põe o Hendrick, que põe o Kevin aberto, e tira. Ele quebra as referências, aí o Boca começa a ter problemas. Tem a expulsão, aí abre mais, aí ele coloca mais um centroavante. Então, realmente o Palmeiras martelou ali, mas o Romero foi melhor em campo. Né? Essa expulsão do Rojo quase bota tudo. O Rojo do Rojo quase bota tudo a perder. Né? Ele tinha que dar. Provavelmente ele tem que dar o bicho pro Romero. Fato. Né? Porque. E ali não é. Ali você aceita um menino de 19, 20 anos chegar.
O Rojo não pode fazer isso. Ainda mais o amarelo que ele levou, querendo mostrar a trava pro Rony. Foi uma coisa meio... Foi muito pouco argentina aquela atitude, porque o argentino normalmente ele consegue... Ali é o clássico, né? né? Ali é o argentino clássico ali. Depois a outra foi a que a gente brinca de juvenil, né? Porque ele já estava atrasado e aonde o jogador ia, que acho que era o Kevin, acho. Ele só levava pro fundo. Então você cerca. Não oferecia mas perigo. É fácil falar aqui, né? Na hora lá é difícil. O Zé não ia querer dar um carrinho ali. Não. Eu cansei de dar carrinho errado ali. Cansei. Mas é que fala, é difícil. Claro, São agora, frações de segundos. Lógico. Assim, que você... E assim, perde uma vez, ele deve estar muito. Hoje ele deve estar muito mal, porque ele vai perder a final, né, cara? Na hora eu já falei, vixe, perdeu a final. Se chegar na final, perdeu. E aí, vamos projetar um pouquinho essa final da Liberta, assim. Eu tô brincando aqui que eu tô numa grande expectativa que a gente tá a 2 jogos de Diniz e Guardiola. Sim. Né? Sim. Então, assim, já declaro aqui, sou Boca, muito Boca, filho de argentinos e tal, mas vou assistir essa final, assim, muito satisfeito também se o Fluminense ganhar, porque acho que seria legal esse elenco dos caras mais experientes e tal, acho que seria legal também vê-los no Mundial. Como que você enxerga a final da Liberta? Eu acho o Fluminense favorito, pelo estilo de jogo, pelas variações, por aquilo que tecnicamente eles podem fazer. O Boca você não pode desprezar nunca. Justo. Nunca. Mas tanto uma final, jogo uma único. Final, tal, o Maracanã, os argentinos vão vir em peso. No mínimo 20, 30 mil pessoas ali, né, vai ter, porque cada time tem 20, se não me engano, cota de ingressos, acho que são 20 ou 21 mil para cada equipe, e depois tem os ingressos que são vendidos separadamente, né, alguma coisa assim. Perfeito. Então vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo, vai ser. Mas eu acho que em termos de lindo. qualidade de jogo, eu acho que o Fluminense apresenta mais. Mas o Boca vai ser aquele Boca fechado, aquele Boca contra-ataque e tal. Então, por aquilo que eu vi nessa amostragem entre os dois, eu acho que o Fluminense é favorito. Você chegou a jogar com algum dos caras que estão no Flu? Não. Eu joguei com o Fernando Diniz, né? Salão. Claro, é verdade, né? Você e o Diniz super, assim... nós jogamos juntos na GM, eu tinha 14 anos quando cheguei, ele já tinha 17, ele é 7'4". Na GM, General Motors ali, em São Caetano. Que é a época que essas empresas todas tinham times de caras que foram jogar depois em seleção. Porque nós usávamos o salão como base, primeiro esportivamente, né? Tecnicamente o salão te dá uma base muito forte para jogar futebol, e depois porque era o salão que pagava para a gente poder jogar a campo, né? Não tinha essa independência hoje que os meninos têm. O salão era mais organizado naquela época, assim, você acha? Tinha mais empresas, tinha mais... Sim, tinha... Ainda tem, né? Ainda tem, né? Eu acho que é um campeonato forte, a gente tem um meio muito forte de futsal, uma veia muito forte de futsal no Brasil. Verdade. É que aqui agora mudou muito a questão da lei do passe, essa questão dos meninos que os times de fora, a cada dia que passa, eles querem jogadores mais jovens, então... Você viu que antigamente não tinha campeonato sub-15, sub-17, sub-19, sub-20 na televisão. Total, né? Hoje tem. Né? Antigamente você jogava só a Copa São Paulo de Júnior no começo, que era a grande projeção para o ano ou para você chegar num profissional. Agora é o ano inteiro. Hoje o ano inteiro você tem jogo, você tem transmissões. Os empresários não precisam nem, os olheiros não precisam nem mais viajar. Eles já estão aqui, eles já estão acompanhando, né? Já tem um scout que acompanha. Então mudou bastante esse ambiente. Antes a gente tinha que jogar salão, que davam dinheiro. O campo me dava uma semana de ônibus ou um lanche no Teixeirinha, que era a lanchonete que tinha lá no Corinthians. O salão não, o salão me dava a condução do mês, me dava a questão da alimentação, eu ainda tinha um dinheiro para ajudar em casa. Perfeito. Sabe? Então isso me ajudou. E aí com o Fernando Diniz, eu jogava no Corinthians, fui para a GM, primeiro começando a jogar no Infanto, na categoria Infanto, depois Juvenil e Principal. Mas nós jogamos juntos no Juvenil, que eu antecipei, né? Eu sempre joguei acima. E aí jogamos juntos. Fernando Diniz e Zé Elias. Zé Elias no salão, Zé Elias fazendo o que ali? Eu jogava de tudo, jogava back parado, né? Às vezes jogava de pivô, porque você roda bastante, né, em termos de posicionamento e tal. E o Fernando já era a ala direita, né? Ele habilidoso. Habilidoso, muito bom mesmo. Provavelmente ele seria um dos destaques do futsal. É mesmo. Do futebol brasileiro. É muito bom. O cara, ele pegava a bola, driblava todo mundo. Perfeito. Ele tinha um defeito que era no chute. O chute não era bom. Não era da mesma qualidade, né? Dos dribles e tal. Mas e aí, como vocês fazem? Depois vocês separam e cada um segue o seu caminho pro profissional, assim, pro campo. Porque eu ia parar de jogar, ia jogar só salão e tal, e ele jogava campo lá já no Juventus.
Aí eu estreiei, tem uma história até engraçada que a gente ia jogar, nós fomos jogar lá no CT da Portuguesa, um amistoso contra o Juventus. E o treinador sabia que eu jogava com ele no campo. E ele falou, você vai marcar o Fernando Diniz. Que na época o apelido dele é Testa. Maravilhoso. Cabecinha pequenininha e tal, né? E a gente brinca, né? E o treinador chegou pra mim e falou assim, a gente tava aqui, você é o treinador, eu tô aqui, ele tô marcando o Fernando na lateral. Ele falou, pô, Zé, dá uma porrada nele, chega nele e tal. E o Fernando falou assim, vem dar você, porra. Vem dar você. E já quase briga. Tá? É mesmo? Ele é briguento. Ele sempre teve essa personalidade forte, assim. Sempre. Briguento mesmo. Pra sair na porrada com ele, você tem que ser bom de briga. Ele é bom. Briga muito. E aí depois a gente sai dali, aí joga, entendeu? Aí nós somos campeões brasileiros de futsal em 92 pela GM, em Garanhuns. O time era... Olha, Garanhuns, o time era Sandrinho, que é o Sandro Falseta, que depois jogou na seleção brasileira. Aí era o Fernando, eu, o Guto, Carioca, assim, nós tivemos um bom time. Pô, bom que time. legal, hein? Que massa. E como você vê a trajetória do Diniz, assim, pós jogador, assim, como técnico, como você tem enxergado? Eu acho que ele vem vencendo desafios, né? Ele sempre está sendo colocado a desafios. Todos os dias da vida. É verdade. Porque quando você vem para mudar ou você propõe algo novo, você mexe com aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. E até a pessoa entender a sua ideia, sua linha de raciocínio, o porquê que você está fazendo aquilo, demora um pouquinho. Demora. E é uma resistência muito grande. Né? Eu acho que ele encontrou isso. Mas ele vem evoluindo. Se você ou se as pessoas pegarem o Audax dele, que joga contra o São Paulo, o primeiro Audax. E do Sidão, do Sidão, tal, você vê que assim, os caras eles tinham um problema. Ele tinha um certo problema para definir determinadas posições. Então o centroavante no meio do jogo virava meia, aí do meio do jogo, dependendo da necessidade, ele virava ponta, aí da ponta ele virava lateral. Hoje não, hoje você tem essas variações, mas você tem centroavante, é o Cano, você sabe que vai ser o Cano. Meio campo, é o André, então você sabe que o André vai ficar ali. Tem a função às vezes de zagueiro, mas é mais meio... Sabe? Ele mesmo foi entendendo, né? A partir que precisava também mudar, claro. porque ele é inteligente. Ele tinha muitos problemas, por exemplo, perdia a bola, contra-ataque, aqueles contra-ataques de 5 contra 1. Hoje, que era aquilo dos times do Diniz que se falavam antes, né? Hoje Agora não, já hoje o tá que acontece? Assim, né? Perde a bola, todo mundo já fala, volta para trás do meio campo, compacta e espera. Então tem um processo de evolução aí que as pessoas às vezes custam a entender. Né? Custam, e ele foi muito corajoso e bancou realmente acreditar nos ideais dele. Sim. Porque num começo tinha muito uma coisa meio meme com o Fernando Diniz, sabe? Quase uma maluco, piada ali, né? Que é aquilo que fala, né? O que separa o gênio do louco é o êxito. Enquanto você não tem o êxito, você é um louco. Depois você tem o êxito, você passa a virar genial, né? E eu admiro nele isso, assim, dele ter bancado, não ter entrado numa mesmice e tá mostrando essa evolução. Porra, olha aí, o cara tá na final da Liberta, né? E com grandes chances de vencer, né? Jogando bem. Hoje é treinador da seleção brasileira. Né? E o que você acha? Que se ele realmente... Estamos projetando aqui, tá? Sim. Mas se ele vai ali, realmente belisca, que dá tudo super certo com ele e tal, você acha que no final do ano a galera vai dizer, ô Ancelotti... Olha... Pelas informações que eu tenho, acho difícil. Né? Acho difícil, pelo menos assim, parece. Mas olha que vem um clamor popular aí se o Diniz encaixa na seleção. Mas assim, que parece realmente que já tá tudo certo, né? Mas eu acho que ele precisa de mais tempo para isso. Claro, justo. Porque a seleção você convive pouco tempo, né? Você chega na segunda e vai jogar na quinta. Então são 2 dias, 3 dias. A metodologia do Fernando para o jogo que ele faz, você precisa um certo tempo para os caras entenderem. O dia a dia, né? Você precisa, né? E eles acreditarem, né? Terem a confiança necessária para jogar. Então, isso porque ele trabalha mais no psicológico. E o treino dele é muito baseado em futsal. Então você tem muitas repetições. Muitas. Por quê? Porque já vem automático. Então quando você treina, chega na hora do jogo, você faz. Essa saída de bola no campo treinado, que ele faz, isso é bem salãozão, né? Sim. Quando os dois zagueiros vêm buscar junto com o goleiro aqui, né? Vem buscar, e se não tá, sai, aí entra. Faz o 8 ali, tal. né? É muito salão. O treino dele é futsal. Para você colocar na sua cabeça e vir automático depois para executar, você tem que ter várias repetições, porque se você não tiver na cabeça, não tiver bem, né, firmado ali, você não vai ter a confiança necessária para jogar.
Naquela pressão, naquela pressão, a torcida então, gritando contra, não sei então o quê. você vai ficar inseguro, você vai rapar, você vai dar gol pro adversário. Então eu acho que só isso, mas é questão de tempo, é questão de treinar. Uhum. E eu acho que são os opostos, né? Porque o Ancelotti não pensa futebol como ele, é totalmente Nossa, é diferente. bem diferente. Então, quando o presidente fala, não, pensam futebol da mesma forma, não é. É totalmente diferente. Totalmente, né? Esse daí que vai ser uma grande dúvida, né, Vai para chegar uma todos. metodologia Sim, nova, né? porque você joga 8 jogos de uma forma, depois você vem um outro treinador que muda. Eu não sei se. Parece que o Fernando já falou que não aceita ser auxiliar. Porque cogitou-se essa possibilidade de, vamos ser, mas quer ser auxiliar? Ele falou, não, auxiliar não. Porque ele já é treinador, não Claro, tem por que ser lógico, tem auxiliar, que né? seguir o seu. Agora, para você, eu posso fazer essa pergunta que você vai poder me responder muito Sim. bem. Você conviveu com dois caras que são tidos como os técnicos mais intensos e malucos, assim. Um, maluco no bom sentido, bom assim, né? sentido. Um é o Diniz, que a gente tá falando, Sim. e o outro é o Cholo. Sim. O Cholo Simeone e o Diniz, você conviveu, jogou com Sim. os dois. Eles têm algo a ver? A, a, a paixão pelo futebol, Tá. né? São apaixonados por aquilo que fazem. E o Cholo é o seguinte, o Cholo ele assiste o futebol das 2 da manhã às 2 da manhã. Ele vara à noite, nós íamos jogar na Inter, ele já sabia a altura do adversário, ele sabia o que ele fazia, o peso, assim, tamanho era o... Ele ficava. E ele passava umas instruções, ó, esse cara passava. aqui. A gente começava o jogo e normalmente sempre existiu isso. Sempre existiu um cara que muitas vezes ele consegue, taticamente, ele enxerga o jogo e ele vai posicionando. Quando começou a Inter 97, 98, muita gente nova, né? Porque o Moratti ele contratava um time por ano, porque ele queria ganhar, então ele contratava um time por ano. E ele assumiu esse papel. Era o cara que a gente começava jogando, o Didi Simone escalava o time, ele entendia o adversário e a gente ia se ajustando e ele ia falar, não, vem um pouquinho mais pra cá, quando eu saio, vem pra cá, tal. Então ele fazia isso. Né? O Fernando não, o Fernando já era um cara mais introspectivo, um cara mais fechado, um cara que procurava lia muito, sempre leu muitos livros, é um cara meio diferenciado fora da caixinha do futebol. Mas eu também era meio maluco nesse sentido de assistir jogo, de ideias novas, de coisas diferentes, entendeu? Sempre foi assim. E na beira do campo os dois têm uma personalidade muito forte, assim, né? Sim, mas acho que o Simeone, eu acho que ele se controla um pouco mais. Eu acho que ele já controla um pouco mais e ele tem a interação com a torcida. Muita. Que aí ele consegue fazer essa ligação. Muita interação com a O torcida. Diniz eu acho que já está começando a ter um pouquinho mais de controle. Na seleção, principalmente nos 2 jogos. Se fosse no Fluminense, ele tinha mandado o jogador tomar aquele suquinho de caju. Na seleção ele olhou para baixo, olhou para cima, tal. Então ele começa a ter esse controle, porque na seleção é o recado que você vai passar para o mundo. Então tem que tomar um cuidado, porque é a seleção brasileira. Mas são 2 fanáticos pro futebol. Demais, cara, demais. Quanta história. E o Ronaldo? Vamos falar um pouquinho de Sim. Ronaldo, assim. Você jogou com ele lá, realmente. Qual foi um jogo mais impressionante, assim? Você lembra? Assim, um jogo que... Puxa, Felipe, todos os jogos... Todo jogo dava pra você mandar a bola pra ele? Todo jogo. A gente tinha... Porque assim, ele também veio da base de salão. Então eu já sabia os movimentos, né? Que a gente fala, o gato, né? Você vem pra cá e vai pro outro lado. Você faz diagonal, que você faz assim e sai, né? Pirâmide assim. Perfeito. Então eu já sabia, já lia, eu olhava para ele, eu já lia exatamente o que ele ia fazer. Então para isso, para mim foi muito bom. Mas ele tecnicamente, para mim ele era completo. Absurdo, Talvez sim. cabeceio não era tão forte assim, né? Mas ele não precisava, ele fazia tudo com a bola nos pés. Ele botava no chão e aí... Não, era força, explosão, técnica. Ele tinha, enquanto você, como defensor, você fala assim, esse cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você tem 3, 4 opções, às vezes, que você pensa, de acordo com como domina a bola, como está girado, né? Ou como está posicionado o corpo, como ele vai fazer o giro e tal. Então, como defensor, você já sabe mais ou menos o que ele pode fazer. Com o Ronaldo não dava. Quebrava todas as lógicas. O Ronaldo não dá, porque ele fazia tudo, tanto para a direita quanto para a esquerda, com a mesma velocidade, explosão e perfeição. Então não dá, você fala assim, agora ele vai sair para a direita. Ele dava uma pedalada, 30 metros de distância e dava o tapa na frente, você não pegava. Porque era a velocidade de jogador. Nos treinamentos você enfrentava ele? Sim, assim? não dava, às vezes não dava. Teve uma vez que na Itália a gente fala partitella, né? Campo reduzido. Perfeito. E aí, bola, um escanteio, cobrou, a bola veio assim, a hora que eu fui dar
tentar tirar a bola com a cabeça, assim, ele deu um tapinha, sabe aquele que vai penteando assim, ó. Aí quando eu olhei assim, ele já tinha chutado pro gol. E Era fora absurdo. de campo, ele era Gente muito boa. artilheiro também. Ah, isso aí Ele tava numa fase assim de. Tava voando Tava também. voando, Tava né? voando também. É Tava muito voando. jovem, né? Mas gente boa. O Gente cara boa, né? Um cara. simples. Cara simples. Pelo que ele é muito simples. Muito simples. Senta, conversa. Ele gosta de sacanagem, né? Então vai pegar papel, vai jogar na sua água, vai fazer brincadeirinha, colocar o dedo na tua comida e tal. Mas é o jeito dele. Claro, é bem não, simples. e legal assim também pelo auge que ele atingiu, assim, ele não ter realmente eu trabalhei na Ronaldo TV agora no final do ano na Copa do Mundo, eu encontrei ele e tal, um cara realmente muito gente divertido boa. assim, engraçado e tal. Só que é palhaçada. Mas e hoje em dia como presidente de SAF, assim, você acha que é uma responsa grande assim? Eu acho que é uma responsabilidade que assim, ele tem tamanho para isso, né? Tem estrutura, né? Mas não quer dizer que vai conseguir. Eu torço para que ele tenha êxito. Mas não quer dizer que ele vai ter êxito sempre em todos os negócios que ele vai fazer. É só ver o Valladolid, o pessoal pedindo para ele sair, me parece que ele estava vendendo. Né? Aqui no Cruzeiro, é o que se fala, né? O peixe que eu vou vender, o peixe que eu comprei, que a XP está por trás, que ele é o nome, que ele é o rosto e tal, mas tem muitas coisas ali no meio para serem decididas que não depende somente da palavra dele. Ele tem um peso, mas, né? Então tem muito isso, mas acho que ele é muito inteligente. Uma vez, eu vou contar assim, a gente estava brincando, ele falou, ganhei não sei quantos do gerente da minha conta. Eu falei, por quê? Porque eu falei para ele que a aplicação melhor era essa aqui. Aí ele falou que não, que era outra. Aí eu falei, tá bom, então a gente faz essa aplicação. Se ganhar, se a minha for melhor, você me dá tanto. E se eu perder, eu vou te dar a mesma coisa. E aí ele ganhou. Você vê que ele tem... Não, ele sempre foi muito focado nisso. Ele tinha uma... Eu gosto muito, né? Faz muito tempo que eu não falo com ela, que é a dona Sônia, que é a mãe dele. Que é onde ele olhava assim e respeitava mais. Né? Deu norte ali também, né? A dona Sônia. A cara dele, né? Inclusive, que tá no documentário dele ali também da Globo. Igualzinho. Mas você tava no dia da lesão dele? Não, eu já tinha saído, tava no Bolonha. Mas eu tava assistindo o jogo. E aí? Porque era a grande expectativa, né? Ele tinha acabado de voltar, né? Não, foi mal. Depois eu fui na casa dele, eu fui lá visitá-lo, né? Pra saber como é que tava, liguei. Porque nós tínhamos na época o mesmo empresário, as mesmas pessoas, né? O Filé, que é o Newton Petroni, que tá no Fluminense hoje. Ele tá no Fluminense? Tá no Fluminense. Na época, ele era o fisioterapeuta do Ronaldo, né? Pessoalmente. Total. E tal. Então, ele ficava... Então, a gente conversava bastante... Como é que tá, como é que não tá, se precisa de alguma coisa, tá? Porque ele foi pra França, se eu não me engano, operar. Perfeito. Aí, quando voltou e tal, mas assim... É joelho, né? Mas eu acho que pra essa nova geração, ele é um exemplo, né, de vida, né? Primeiro pela história, você vê, não ficou no Flamengo porque não tinha dinheiro de condução. Depois se tornou o Ronaldo, depois se tornou o fenômeno, depois se tornou o que se tornou em relação à grandeza do nome no mundo. Pós-campo também. Se eu não me engano, ele é o único jogador de futebol que tem uma estátua na Nike. Ele é o único. E eu acho que é a única estátua da Nike, inclusive. Então, assim, são poucos que fizeram isso. Hoje em dia você vê Cristiano Ronaldo, chuteira, isso, aquilo e tal. Essa chuteira do Cristiano Ronaldo foi feita pro Ronaldo. Eu sei porque tinha o protótipo, eu acompanhava, né? Porque ele estava na Inter de Milão, os holandeses iam lá, ele colocava o pé numa forma. É mesmo? Eles faziam a chuteira, ele levava para ele experimentava, falava, não, aperta aqui, aperta ali, aperta aqui e tal. Aí eles faziam uma nova... Ele desenvolvia junto, ele que desenvolveu, com a né? marca. Assim. Tanto que se você... As chuteiras da Nike, elas não têm as travas como são as travas normais. Mas não é a forma, é o apoio. Porque o apoio ele está no pé onde você tem a velocidade, o arranque. Como se fosse uma pastilha, uma pastilha não, uma sapatilha de corrida. Perfeito. Né? Que você tem aqueles os pregos na frente ali. Então eles fizeram justamente por causa disso, por causa dele. Muito bem. Seleção brasileira... Não, deixa eu retomar aqui de um... E Zé, a gente falando né, a gente tava falando de joelho, né, de lesões, assim, como é que foi na tua carreira, assim, você teve alguma grande lesão? Eu tive a primeira hernia de disco com 14 anos. Meu Deus, tá brincando, sério mesmo? 14 anos, porque eu treinava campo e salão ao mesmo tempo, né, então no campo, o professor preparador físico Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar,
ele cuidava, ele teve esse trabalho, né? Então ele fazia o peso de 70% para força, 30% para explosão. Eu não sei qual é A a proporção. proporção disso, mas eu sei que ele fez o cálculo e tal. Então você treinava dentro do seu limite, dentro daquilo que o seu corpo poderia. Perfeito. Então eu saía de lá na segunda-feira, era segunda e terça a parte física, e ia pro salão, porque eu jogava salão, então eu ia pra GM, em São Caetano. Trem e tal, chegava lá, o preparador físico, fazia musculação, qual é o peso? Não, põe o que vocês quiserem. Com 14 anos, eu quero mostrar pro outro que eu sou mais forte. Então eu sempre fui ignorante nisso, né? Então, põe aí o peso. E puxava. Teve um dia que eu travei, não conseguia levantar, fiquei um mês deitado, porque Sério mesmo, cara. muito ruim, eu não conseguia dar choque, né? Quem já teve isso aí sabe. Levanta, dá dá choque. choque. Qualquer coisa que você faz. Na própria, ali na coluna ali dá, mesmo. Nossa. Vai do pé até o pescoço aqui. Nossa. E aí fiquei um mês parado, isso foi a primeira. Depois aí ela foi evoluindo, né? Igual a minha carreira foi evoluindo. Aí fratura de vértebras, tudo que tem listésio, escoliose, essas coisas, tem tudo na coluna. E não operava nada naquela época, não, assim? Você não. ia indo. Ia embora. Voltaren, né? Anti-inflamatório, relaxante muscular, injeção, só isso. E depois eu tive, com 27, eu acho, 2003, acho que 2003 eu comecei a ter isso. Eu tive pubalgia, que aí foi a pior lesão que eu tive. Que é tipo virilha? Pubalgia não, é virilha? Aqui, não, é aqui, no pode crer. pubis. Que aí eu fiquei 1 ano e meio, mas assim, ruim. E tomando muito remédio. Ali era todos inflamação os dias. mesmo. Porque a pubalgia é um desequilíbrio da inserção do músculo adutor com o abdominal. Claro. Então, quando você que é o que o jogador usa isso, toda o tempo hora, todo. Quando você tem esse desequilíbrio, então a perna puxa mais, o adutor puxa mais, o corpo para se defender segura, e aí você, na inserção, começa a ter inflamação. E a minha ficou crônica, porque formou fibrose, e você não tem como tratar, é muito difícil de você tratar, né? Porque naquela época, hoje acho que devem ter mais tratamentos, com certeza, né? Uma maior qualidade de tratamento. É que você estava numa época muito analógica de tudo isso. Isso eu falo 2003, né? Então não tem muita... E então eu fiquei 1 ano e meio tratado. Primeiro você faz o conservador, né? Aí você tem que fazer exercício de postura, ultrassom, aquelas coisas todas. Voltei, senti de novo. Nossa. Aí fui e operei. Mas só que nesse período entre voltar a jogar e operar, eu fazia assim, segunda-feira ia pro DM. Ficava de manhã e de tarde, injeção. Você estava no Corinthians? Estava no Gênova. No Gênova. Eu senti a primeira vez a pubalgia no Olympiacos. Aí no Gênova estourou. Então era a injeção de manhã e de tarde, voltava para casa, no dia seguinte injeção de manhã e de tarde e tratamento, a mesma coisa. Saía na sexta-feira, porque eu jogava na Série B, né? O Gênova estava na Série B. Então eu jogava normalmente, acho que ou de sexta ou de sábado. Então se jogasse na sexta, na quinta-feira eu saía para bater bola. Que eu batia a bola parada, participava do treino e tal. Fazia a bola parada. Aí fazia isso, jogava meio tempo, 60 minutos, não aguentava, saía, aí me levavam para casa porque eu não conseguia andar. Pô, mas e tua cabeça, como é que tava nessa? Porque assim, você tava a pleno vapor, jogando na Europa, não sei o quê, como que você fica? Você acostuma, né? Você lidar com isso. Você lidar com dor o tempo todo. O jogador, ou qualquer atleta de alta performance, convive com a dor. Total. Então você começa a desafiar essa dor, o teu corpo começa a impor limites, aí você fala, não, agora tá bom, eu vou mais, aí tem a necessidade da cobrança, muitas vezes você tem que jogar, profissional e tal. Então você vai embora, você sabe que você tem conta para pagar, tem um monte de coisa. Só que chegou um determinado momento que eu falei, não consigo mais. Aí parei, voltei pro Brasil, operei, fiquei 5 meses parado. Caramba. Que a minha tava muito crônica, então você tem uma técnica que você tem o adutor médio, o longo e o curto. Então você corta o curto, né, para aliviar um pouco a pressão, né? E fica usando os dois ali. Nossa, que loucura. E o meu era isso. E aí você tem que fazer raspagem no osso, o meu teve que fazer para tirar toda a sujeira, fibrose, inflamação e tal. Então eu demorei um pouquinho mais. E aí foi a pior, porque aí eu tive consequências, né? Por exemplo, eu tomei muito remédio. Todo dia era injeção. De manhã, de tarde, à noite tomava injeção, tomava um remédio para dormir. Isso eu fiz durante 6 meses. Todos os dias. Todos os dias. Caramba. Aí chegou um determinado momento que meu rim já... Lógico, aí começa a atacar outro lugar, né? outra coisa e tal. Aí quando eu fui jogar meu último ano de jogador de futebol profissional... Que foi? Foi em 2009. Aonde?
Foi na Áustria, num time chamado Alta. Perfeito, né? perfeito. E aí, quando eu comecei a jogar, nós fomos fazer pré-temporada em Verona, minha perna assim ficou roxa, preta aqui no tornozelo, assustei, panturrilha latejando, aí liguei para minha esposa que é médica, falei, tá acontecendo isso, 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 ela falou, vai no médico, porque você tem a questão de trombose hereditária do seu pai, pode ser que tenha, né, então toma cuidado. Aí fui fazer a ultrassom, aí o cara vem, nossa, suas artérias estão boas, tal, o que você faz como profissão, né, o cara não sabia, eu falei, jogo futebol, tal, você toma algum remédio? Falei, o que eu Deixa não. eu pegar minha lista aqui. O que eu não tomo é mais fácil falar. Ele falou, então deixa eu ver. Aí eu falei, ele falou, preciso ver os teus rins. Aí eu tinha 5 pedras. Nossa. 3 de um lado, 2 do outro, mas os 2 rins estavam inchados. Aí ele falou, ou você para, ou você vai ter que começar a fazer hemodiálise. Aí foi quando eu dei um estalo. Falei, não, eu preciso, eu tenho. Você tinha jogado muitos anos. Eu falei, não, eu tenho 32 anos, 32. Eu tenho uma vida inteira pela frente, Fato. tem família, tem um monte de coisa, eu preciso ter qualidade de vida. Fato. Né? Aí eu comecei a tirar o pé. Comecei a tirar o pé e tal, aí eu parei no final do ano. E aí hoje com... Posso falar a sua idade? Pode, 47. 47? Como que você se sente sendo um cara que jogou Sim. muita infiltração, lesões? Você sempre foi do contato físico muito. E tal. O Ronaldo diz que ele convive com as dores diariamente. Tal. Como é que você tem se Não, eu sentido? Eu também tenho. Eu tenho uma dorzinha na coluna que vai me acompanha, ali, né? vai ficar o tempo todo. A minha questão é já de cirurgia. Mas eu não vou operar porque primeiro eu tenho medo, né, de cirurgia na coluna. Nossa, eu também. Eu tenho um medo muito grande e depois o médico falou, você opera tal. Eu falei, mas eu não vou mais precisar, nunca mais vou precisar. Ele falou, não, você é muito novo, talvez com 60 e pouco você opera. Eu falei, então deixa eu chegar no 60, já faço chegar no 70 1 tal. já Se tiver que fazer, eu já faço tudo. Então, e convive, por exemplo, dor, joelho. Eu nunca tive problema com o joelho. Mas vocês estão vendo que às vezes eu mudo. Porque. Aquela gemidinha. De vez em quando dá uma entortada, assim. Mas é mais a coluna que eu tenho que tratar. Mas entre mortos e feridos, assim, não, salvaram-se todos. Dá pra levar. Porque hoje em dia você treina, né? Você tá na atividade, né? Treinar. Isso. Mas é perto do que treinava, assim. Mas claro, é natural, até pela idade. Né? A gente até tava falando sobre isso, né, Zé? De a tua cabeça do cara que sempre treinou, treinando hoje em dia, assim, né? Hoje é difícil, a gente tava comentando, né, falei com o professor Wagner Bertelli, inclusive até mandar um beijo para ele, que é o preparador físico do Fernando Diniz. Professor, eu preciso treinar, tal. Eu falei assim, você tá maluco, não vai ser maratonista, né? Você precisa treinar, você tem 47 anos, tá velho. Vai correr 42 quilômetros, né? Aí ele me passou um treino, então eu faço, eu consigo fazer dentro daquilo que é possível. Só que assim, você tem que controlar, eu tenho que controlar a minha cabeça. Porque eu começo, com a velocidade de 8, que é para fazer no máximo que ele falou até 9, 10, quando eu vejo eu tô a 13. Você já quer ir embora, já quer né? puxar, entendeu? Então claro. Isso é uma coisa que tá embutida, né, no atleta profissional. Competitividade, alta intensidade. E eu não aceito perder. Eu sempre fui assim, não aceito perder. Então, até na parte física, eu queria ser o primeiro. Se eu não pudesse ser o primeiro, eu era o segundo. Então sempre foi assim. Mas o legal é que quando você vai ficando mais velho com o filho, aí meu filho treina, né? Meu filho gosta de luta, meu filho é meio maluco por isso. Então hoje eu consegui estabelecer esse... Eu falei, quando você for treinar, você me chama que eu preciso voltar a treinar. Então ele me chama, pai, vamos correr. Que legal, vocês treinam juntos? Treino. Pai, vamos fazer isso. Legal. Então isso para mim é um incentivo, né? Um estímulo a mais. Total. E ele gosta, ele é... E é um prazer na vida poder treinar com o filho também, não é? Sim. É uma forma de você construir um relacionamento que muitas vezes você não tem. Ainda mais nessa geração de celulares, né? De geração Fato. Google que... Oi, pai, tudo bem e tal? Olha pra mim. Não, já olhei, tá bom, tal. Então você precisa ter uma hora que você fala, deixa o celular de lado, vamos conversar, vamos fazer uma coisa junto, né? Tal. Aí é isso, esse contato. Treino, um joguinho de futebol, com a filhota é o futebol ali, né? Zé? Minha filha corintiana roxa. E ela tá tendendo pro futebol, então, assim, apaixonada por futebol. Sim, recentemente eu fui fazer a semifinal do Fortaleza e Corinthians. Nós chegamos no estádio, era 4h30 da tarde, né? Ficamos até... Deu 5h30, beijo lá a mensagem, a gente tá no programa. Aí eu olhei assim, era pai,
o Bruno Lage caiu do Botafogo. Te passando informação. Me passando informação. Maravilhoso. Aí eu peguei e falei pra ela, não, tá bom. Aí já passei pra ESPN, a ESPN já confirmou e já mandou. E aí a ESPN falando assim, tá bem informado, hein, tá Zé? bem e tal, poxa, tal. Eu falei, informação da minha filha, não esquece de dar crédito pra ela e tal. E ela gosta, assiste jogo o tempo todo. Domingo começa às 11 horas da manhã e vai até 8 da noite se deixar. Ela curte ver todos ali. E ela é muito parecida comigo nesse aspecto, né, de esporte. Então joga vôlei, joga handebol, ela gosta muito disso. Então eu me vejo um pouco nela nesse sentido do lado de ser humano, né? Claro. Então mas legal. assim, você também, você com seu irmão Rubinho também, Sim. goleiro e tudo mais, vocês devem ter sido dois moleques muito do esporte também. Sim. Pro seu pai, assim, tipo... Você sabe que meu pai queria que eu fosse goleiro, porque meu pai jogava futsal, jogava futebol e ele era goleiro. Aí eu falei, não, goleiro não vai dar, não vai. Aí ele fez meu irmão ir pro gol. E o Rubinho é caçula? O meu é o caçula. É caçula, né? Ele tem 6 anos de diferença, né? Ah, bastante? Bastante. Então, quando eu tinha 10, ele tinha 4. Eu falava pra ele, vai pro gol. Que eu vou chutar aí. A gente nós morávamos em Guarulhos, né? Não tinha uma garagem, então a gente desenhou, né? Eu e ele, nós desenhamos a trave, pintamos lá onde tem a forquilha, onde tinha que chutar. E eu falava, vai pro gol. Aí ficava lá. Então ele gostou e seguiu carreira. Foi uma carreira bonita. Anos depois, um tava jogando em Milão junto com o Ronaldo e outro jogando em Turim junto com o Buffon. Junto com o Buffon, né? Então foi muito legal a carreira dele também. Mas você sabe que eu não assistia jogos dele. Por quê? Porque se alguém xingasse, eu ia brigar. Eu sempre fui assim. Eu assisti 2 jogos, um mais ou menos, e foi para fazer uma matéria com a televisão alemã na época, que eu voltei do Leverkusen e eles pediram para filmar o meu dia a dia. Aí eu falei, vai ver o jogo do meu irmão, tal, na Federação Paulista, ali na Marginal. Ó, eu entrei, fiz a matéria rapidinho, tá jogando, tal, saí. Quando eu saí, a confusão. Eu falei, quem é? Não, o Rubinho tá brigando, tal. Putz, aí já entra no... O que aconteceu? Tal, mas já tinha acontecido a briga. Já foi. Você ia pra dentro. Porque ele é muito briguento, meu irmão. É mesmo. Ele é quietinho, mas assim... mesmo, porque realmente nunca passou essa impressão. É uma ignorância, uma coisa assim absurda. Muito ignorante. E uma outra vez eu briguei com o Paiuca. Mentira, Gianluca Pagliuca. A gente tava no Bolonha e eu já sabia o resultado, já sabia o que ia acontecer, porque ele foi campeão mundial sub-17, na geração do Daniel Alves, do Souza, Adriano, ele foi campeão. E na final ele pegou pênaltis. Foi Brasil e Itália essa final? Putz, eu não lembro, agora eu não lembro. Se é Brasil e Itália ou Brasil e Austrália, sub-17. Perfeito. Eu vou ficar te devendo essa. E eu tava lá em Bolonha, fui jogar no Bolonha nesse ano, e o Paiuca foi com a gente, né? O Paiuca é de lá. Eu falei, pai, vem aqui, ó, meu irmão vai jogar e tal. Ele falou, olhou, vai jogar, vai no gol, é goleiro também igual você e tal. Aí foi pros pênaltis. E ele pulou do lado errado. Aí o Paiuca falou, troppo male, não é mais. Deu uma zoa. Aí eu peguei e falei, vai tomar no... Abafa. Ele falou, o que foi? Eu falei, vai isso mesmo, tal, né? Pô, tal. Ele falou, mas já foi esse jogo, Strong, né? Começou a me xingar. Eu falei, meu irmão, pô, presta atenção e tal. Aí assim, a gente discutiu, claro, mas ele era muito meu amigo, Italiano Paiuca. É meio brigão, mas meio gente boa, tudo junto ao mesmo tempo, né? E ele é muito meu amigo, Paiuca é muito meu amigo, né? Tanto que eu chamo de Pupazzoni, que é aqueles bonecos de inflável, sabe? É o João Bobo, maravilhoso. Né? E ele me chama também, aí, Pupazzoni e tal. E, poxa... Lembrando que ele é o goleiro da final de 94. Ele é o cara que beija a trave ali na hora que a bola do Mauro Silva bate. E aí eu briguei, discuti com ele na hora lá, tal, mas ele começou a rir, eu também. Depois falei, putz, tô maluco, já sei até o resultado, vou brigar com você e tal. E eu não assisti. E como que... Me conta um pouco desses lugares que você morou. Sim. Itália, eu sou um apaixonado pela Itália. Você é de família italiana? Família italiana. Moedin, né? Por parte de pai, são todos italianos. Inclusive, eu sofro com os meus primos palmeirenses, né? Acontece alguma coisa, já me manda, gambá, isso, você foi anti-italiano ao ser corintiano. E aí eles, né? Então, assim, toda a família. E lá, como é que foi morar aí nesses lugares maravilhosos, Milão, pra mim foi Grécia? Foi muito bom em termos de aprendizado, né? Eu saí do Brasil, mal falava português, né? Porque eu tive que parar de estudar cedo, abrir mão de algumas coisas para justamente poder jogar futebol. Aí você chega lá, por exemplo, eu cheguei na Alemanha, aí, perdido, não sabia falar nem inglês. Nossa, e alemão é difícil. Aí eu pedi para falar alemão, pedi para falar, preciso aprender. Aí aprendi. Você foi estudar?
Aí eu pedi pro manager, o manager colocou Berlitz, né? Curso Berlitz e tal. Ó, Aí, que legal. aí aprendi a falar. Então, 6 meses eu tava dando entrevista. Não perfeitamente, um alemão perfeito, com vírgula, com todos os acentos, os verbos e tal. Mas eu já tava dando entrevista, já conversava, já falava. Já ia no mercado, conseguia comprar uma coisa. Porque a necessidade, né, te ajuda. Claro. Isso é um mal do brasileiro. Quando você vai para os lugares, os caras se isolam com a comunidade brasileira. Pelo contrário, você tem que aprender, porque uma língua ninguém tira. É que a tua época não era a época dos parças, que levavam os parças tudo junto ainda, não, Não, porque não tinha tudo isso, claro. né? Não tinha toda essa estrutura e nem a quantidade de dinheiro que se tem hoje no futebol. Mas isso formava mais, né? Sim, assim... porque você tinha essa necessidade, né? Você tinha que ir no supermercado, por exemplo. Eu fui no supermercado na Alemanha. Eu tinha que aprender Weiss, Milch, né? Perfeito, tudo isso. Você vai aprendendo. E uma baita oportunidade de crescer sim, como homem, assim, cara. E aí, na Alemanha, aí cheguei na Itália, eu já falava espanhol, porque eu fiquei quase 2 meses disputando o Sul-Americano Sub-20 em Cochabamba, e depois em Santa Cruz. E o espanhol para mim é fácil. Perfeito. Eu comecei a falar, então quem fala espanhol pro italiano... Já tá no meio do caminho. Você tá no meio do caminho, italiano. Aí eu comecei a ler, o italiano ele te ajuda também e tal. Aí 1 mês e meio eu já tava falando. Que é uma língua maravilhosa. Já tava falando tal. Tanto que hoje, aí por favor não me entendam mal, não é isso, mas tem palavras que eu não sei em português. E aí eu falo nitidamente assim, eu tô aqui e aí minha esposa fala, o que você tá falando? Eu falei, peraí que eu tô puxando a gaveta. Perfeito. Porque assim, eu tenho que ver, aí vem a palavra em italiano, aí eu faço a tradução para português. Porque às vezes você se acostumou com aquela palavra, aquela palavra passou a fazer mais sentido para você. E eu tenho muitos amigos italianos, né? Tenho meu amigo Mazzantini, que eu falo com ele toda semana. Legal. E aí, como é que você tá? Então, são amigos da época que você jogou lá? Da Inter. Ele era o terceiro goleiro, ele era o reserva do Paiuca na época da Inter. Então a gente conversa todo dia, tal. Todo dia, mas toda semana. Então isso fica. Aí fui pra Grécia. Fui pra Grécia, falei, puxa, agora como é que vai ser, né? né? De novo, a necessidade, você vai aprendendo. A língua do futebol, você sabe tudo. Claro. Na frente, atrás, ladrão e tal. Então você vai na Alemanha, você entende. Na Itália, Aí na Grécia eu comecei Aí eu falei, preciso aprender. Aí comecei a prestar um pouco atenção, porque lá o grego, né, você tem uma palavra que serve para muitas coisas. Poli, megalo, mega, megalo, né? Então você vai começando pela repetição, você vai entendendo. Então como eu ficava sempre, eu não ficava só com brasileiro, eu ficava com todo mundo, conversava, tal. Eu fui aprendendo. E na Grécia eu aprendi o inglês. Porque eu não sabia, eu não sabia o inglês, eu falava o alemão. E o alemão é muito parecido, né? Ich habe, Sie haben, tal. Aí você tem um alemão, I have, you have. Verdade. Depois tem o verbo to be, né? Welcome, né? Welcome, né? Aí você tem o verbo to be, I am, you are, they are, né? Isso aqui. Aí eu falei, poxa, isso aqui é ich habe, Sie haben, ich weiß. Eu falei, é muito parecido. Você vê que louco, você foi aprendendo inglês através da lógica do alemão. Porque às vezes uma língua te aproxima mais daquela outra, né? Então, lá na Grécia você tem a televisão, e é a língua mãe. E a tradução em grego. Aí eu falei, poxa, peraí, então se tá no inglês, deixa eu começar a assistir televisão. E o inglês lá não é o inglês... Claro, é o inglês grego. É o inglês que é grego, o inglês italiano, né? Bate, tutto, né? Então aí você começa... Let's go to the beach, aroma. Monday, Tuesday. Então você começa a falar, poxa, peraí, você começa a entender, e aí necessidade também de você aprender. Aí eu aprendi. Também não sei o inglês perfeito, mas eu não passo fome, eu entendo tudo que você fala comigo, a gente consegue conversar. Culturalmente, gastronomicamente, né? Você tem essa vivência e aí eu faço a crítica e acho que você me acompanha nessa. Quando você vai cheio de parça, você acaba perdendo uma oportunidade linda de se viver, ainda mais quando jovem, que a cabeça tá fresca para pegar os idiomas, vem tudo mais muito fácil rápido, e tal. Muito rápido. Você é uma esponja, né? Você absorve muito rápido. E a necessidade te faz aprender. Perfeito. Porque você não vai pedir, vai lá comprar um negócio para mim. Você vai. Claro. Até porque na Europa é diferente daqui. A Europa você tem que ir nas coisas. Os caras não são
né? Não tem esse capitalismo maluco que O tem. do delivery toda hora na Não, tua aqui porta lá ali, né? você tem você vê todo ano o cara tem o mesmo casaco pra Total. estação de frio, Total. né? Você tem um tênis, às vezes que os caras trocam, mas você tem uma bota para aquilo. É uma São, maneira mais... sabe, mas o mais carro o simples. cara tem um carro, aquele mesmo carro durante 20 anos, que é o carro a diesel, que o cara cuida, que o cara, sabe, é diferente É a uma moda maneira de você culturalmente, ver. né? Assim. Na Alemanha, eu nunca me esqueço isso, eu falei, poxa, eu levei um amigo meu chamado Binho, que eu dei de presente para ele, né? Porque é meu amigo de infância e muito amigo mesmo. Falei, vamos lá, vai, passa um mês comigo lá. Que Tá. irado. Aí foi. E na Alemanha tem um dia da semana que tudo que você não gosta, você põe na rua. Então, sofá. Tipo, a vender, as família vende. Não. E você põe na rua e deixa lá. Aí os caras vêm, o lixeiro, o cara pega e leva. Ah, Mas se você estiver andando na rua, você fala, pô, eu gostei disso, você leva para casa. é mesmo? Que Pô, louco. levei uma poltrona de couro. Você tá brincando? Rapaz, aquela poltrona de balanço assim, ó. Pô, Maravilhosa. maravilhosa, preta. E alemão sabe fazer as coisas aquele também, couro né? bonito assim e tal. Aí tinha um rasgadinho na costura que não dava assim, falei, rapaz. Ó, Isso aqui, andava de, é Brasil, andava né, de malandro? carrinho de rolemã de madeira de feira, pô, não vou pegar isso daí. A gente é acostumado com aqueles sofás rasgados, né? Pô, aí levei, fiquei, aí trouxe, não sei se foi pro Brasil, mas por onde eu fui me acompanhou. Você chegou a levar junto? Levei em todos os lugares. Que maravilhoso. Vai estar num sofazão de couro caro pra caramba. Não, né, cada cara? memória. E o Zé, eu já te falei, as suas fotos de Europa são maravilhosas. Aquelas camisetas anos 90 maiores. São bonitas. Anos 90, pra quem é saudosista do Sim. futebol, anos 90, começo dos 2000. Mas pra gente caminhar aqui pra finaleira, vamos falar de Corinthians. Vamos lá. Brevemente aqui. Sim. Duas coisas que eu quero levantar contigo. Primeiro, Moscardo. Sim. E Zé Elias aqui na minha frente. Eu acompanhei você começando. Foi com 17 que você. 16. Com 16, né? Aquela coisa, o volante, marcador, promessa, corintiano na alma e tal, jogando muito. Olha o Moscardo e não tem como eu não fazer uma analogia a você. Assim, pô, o Moscardo é o Zé Elias do ano 2020, Sim. assim. Como é que você enxerga o Moscardo? Eu assim, a primeira vez que me falaram, né, tal, eu fico emocionado nesse sentido, porque olha quanto tempo passou para alguém, né, se parecer comigo. São 30 anos praticamente, né, quase. Bem observado. E quando falaram assim, pô, o Moscardo lembra o Zé Elias, tal, aí já volta todo o filme, tudo o que aconteceu, tal. Eu acho ele muito bom jogador. Mas tem, como eu tive na época, ainda muito para amadurecer, né? A maturidade em termos de escolhas, posicionamento. Hoje se joga muito mais tático, então você tem que saber se posicionar e às vezes ele não sabe, mas não Tá porque se ele não achando sabe, ainda, né? né? É porque não teve essa base toda, então você tem algumas dificuldades, como eu tive, que é uma Claro. coisa natural. Mas a personalidade dele é a coisa que mais me chama a atenção, né? Porque ele erra, vai lá e continua, erra, vai lá e continua, tal. E é um cara que clareia umas jogadas, às vezes, que você fala, caramba. e briga o tempo todo, né? É. E tem aquela coisa assim. Mas eu acho que ele vai ficar acho que pouco tempo, né? Parece que já tem gente atrás. Então, você tava falando do amadurecimento. Aí minha vontade de te dizer bom, esse amadurecimento, ele poderia vir no Corinthians, né? 2 Sim. anos mais e tal. Mas tá tudo diferente, Não, né, difícil. Zé? Ninguém ele vai dura ser- muito. Eu acho que ele vai ser o bola da vez lá. Daqui a pouco vão vender. Fato, eu também acho. Eu acho que já tem algumas conversas. Era o Chelsea, agora era o Barcelona. Ele precisa se isolar disso, né? Porque senão você fica meio maluco. Isso é uma coisa. Não, e hoje em dia o absurda. cara, cada vez menos existe o meio do caminho, É. né? Antes você ia primeiro pra tudo bem, o Leverkusen já é um grande time, assim, Sim. mas era uma maneira de você Sim. entrar pra Europa pra daí ir pro grande centro, né? Isso, Como você foi pra Itália, Você né? sabe que isso foi importante para mim, mas eu só fui entender isso anos depois. Por quê? Porque quando eu chego na Alemanha, você só escuta falar do Bayern. Perfeito. Tem o Bayern. Quando você fala Bayern Leverkusen, você fala, é a mesma coisa. O Bayern de Munique, né? Só que eu cheguei lá em 96, não tinha internet. Tava começando aquela. Discada. Era assim. Terrível. E era assim, você clicava o T, aparecia o T depois de 5 minutos na tela. Então você não tinha informação. Quando eu chego no Leverkusen, era Bayern de Munique, porque é o que a gente vê lá. Bayern de Munique e Dortmund, que são os dois times mais, né? E o Schalke, que é o time de maior torcida. Justo. Beleza. Aí eu saio do Bayer Leverkusen e vou para Inter de Milão. Para mim, a Inter de Milão é Inter de Milão. Eu não sabia da grandeza da Inter de Milão.
entendeu? Talvez se eu tivesse permanecido no Bayer Leverkusen e jogado mais anos pelo Leverkusen, talvez eu pudesse entender Justo. o que era a Inter de Milão. E aí, ao invés de ficar 2 anos, ia ficar 3, Ficaria ia mais. 4, entendeu? Então isso ajudou nesse aspecto, mas hoje em dia não, né? Hoje você não tem isso. A Você já vai globalização você já vai direto. Porque é isso. Então qualquer promessa está sendo vista por quem? Pelo Bayern, Sim. pelo Chelsea, pelo Sim. Real Madrid, pelo não sei o quê. O cara não vai mais pro La Coruña, Sim. né? A gente Não falava tem muito, isso. né? Não tem... E assim, e não tem um... E o que eles entenderam? Eu prefiro pagar 10 milhões num menino que pode virar ou não, do que pagar 30 milhões do cara que tem 25 anos cheio de vícios e que vai chegar lá, vai me dar 1 ano e volta. Porque o Só cara que quer eles sentir entram mesmo. numas que assim, se o moleque Sim. não dá certo, porque, pro moleque chegar lá, pra Sim. conseguir fazer o que o Vinícius Júnior fez, é difícil. Né? É só ver o que ele passou, né? Mas eles fazem isso dispostos a, se não der certo, tipo o Reinier, assim. Sim, eu volto. Mas e tudo bem pra gente, é um risco, é um investimento Sim. de risco quase, Sim. assim, né? Sim, porque é diferente a forma que eles planejam o futebol, né? Que eles Uhum. lá literalmente é uma empresa. Perfeito. Então, assim, eu compro a linha de produção. Se você não produz, eu te empresto. Claro, Eu não fico é o que com eles você estão fazendo, esperando. né? É. Eu te empresto para ver se Isso. você cresce, se Até você amadurece. Se E você não cresceu, acabou o sem contrato. problema, vai embora. Tchau, né? Né? Então funciona dessa forma. Aqui no Brasil você já tem uma outra forma de pensar, porque o time precisa do dinheiro. Se eu invisto, eu preciso recuperar. E lá não. Então isso E cada vez mais diferencial. depende do jogador esse poder de adaptação rápido, Sim. de sair daqui E isso- e ir para lá. Sim, isso é uma coisa interessante, por exemplo, o próprio Moscardo. Eu vi, achei muito legal. Aí acho que depois eu conversei, os pais são diferentes nesse sentido, tal, né? Legal. O moleque dando entrevista em inglês, falando inglês, cursando faculdade, entendeu? Então isso Já faz se a diferença. preparando, né? Isso Pô, faz a se diferença, faz. porque se ele chegar na Europa e a primeira da entrevista em inglês, os caras já vão olhar, esse menino é diferente. Verdade. Chegar no Esse menino- vestiário e poder entender também o técnico, né? Porque às Esse vezes você menino não é entende diferente. o técnico. Isso né? aí é fundamental. Você chegou a pegar um técnico lá Pô, e não entender nada. Na Alemanha, o treinador falava que tinha que ter intérprete no começo. Aí você ficar dependendo, e outra, Total. você tem que confiar no intérprete. Depois, às Aham. vezes, o intérprete. Depois eu fiquei sabendo anos depois com o Zé Roberto e tal, que o intérprete muitas vezes não fazia a tradução correta. Porque ele não queria brigar com o treinador, Claro. entendeu? Você já Então- viu o vídeo do o Allan Kardec, que ele tá na China? E Dando ele a- fala, ele mexe, vai pra todo mundo pra mundo. E ele vira pro intérprete e fala, pode traduzir. O intérprete fica meio assim. Ele fala, É, mas é exatamente porque é a isso, mesma né? Os coisa. caras querem evitar conflito. É, querem evitar conflitos, né? Claro. Esse tipo de coisa. E a outra pergunta sobre Corinthians, essa barca aí de final de ano, Sim. assim. Vamos falar um pouquinho dos jogadores experientes, Sim. assim. Como que você enxerga você tendo sido um jogador experiente, tendo passado por esse Sim. momento de saber até onde vai, ou de procurar novos ares para encerrar a carreira em um outro lugar? O que você Eu acho que é acha? natural quando se encerra um ciclo, né? Alguns jogadores, acho que o ciclo já se encerrou. Peraí que minha esposa só um Boa, minutinho. maravilhoso. Atende Deixa eu sim. atender só um Atende minutinho. sim. Belo, Peraí, belo, Só um minutinho. belo celular, inclusive, Zé Elias. Esse aqui eu ganhei de presente. Lindo, de lindo, aniversário. lindo celular. Alô? Muito bem, aqui estamos nós. Vamos ver aqui. Não, ó. tô no meio da entrevista. O Zé tamo aqui tô na falando com a entrevista minha com o esposa daqui a pouco. Com o Zé Elias aqui. Já te ligo, pode ser? Estamos no meio da conversa, tá bom? Eu Continue sei, já acompanhando vou a sair gente daqui. aqui no Pode deixar. Esporte Beijo, FM tchau, tchau. Podcast, tá bom? Muito bem. Desculpa, por favor. Vou deixar esse momento Não, descontraído, pode deixar? Não, pode deixar. Boa, pode então deixar, a não gente tem vai deixar problema. esse momento. Pode deixar. Eu até perdi o que eu ia estar aqui. A gente tava falando. Da barca, sobre a da barca, né? Então, existem. Primeiro, você acha legal esse termo barca e segundo... Mas ele só se tornou barca pelos resultados. Como os resultados são ruins, então você tende a levar para o lado pejorativo. Não conseguiu o resultado, é Perfeito. uma porcaria de jogador, é barca, tal. E não é assim. Esse Boa. eu acho que é uma das coisas ruins que nós temos aqui no Brasil, de menosprezar aquilo que muitas vezes te deu um título, Claro. muitas vezes te deu vitórias, muitas vezes jogou bem, jogou mal, que é o que faz parte. Só ganha um, né, Zé? 19 não ganham, né? Entendeu? Então, eu acho assim, Fábio Santos, carreira digna, sempre entrou e jogou, Muito. deu o melhor no Corinthians. Inteligente. Entendeu? Inteligente, Bate cara muito... bom. O Gil teve altos e baixos agora, não recente, mas no comecinho do ano, mas você precisa entender o porquê. Será que era o Gil ou é porque ele estava exposto a determinadas situações Concordo. que a característica dele não era propícia Porque a isso? nesse momento o Gil tá jogando de titular 90 minutos. Sim, junto com o Veríssimo, que chega, assenta, né, acerta ali a zaga e tal. Então tem uma série de coisas que eu acho que
precisa ser pensada Bem pensadinho, né? em determinados termos, né? Porque você acaba... E as pessoas esquecem muitas vezes que, por exemplo, tem um pai de família, Fato. né? Que tem um filho que lê aquilo ali e fica chateado, Fato. tem uma mãe, então... E que tem que história, tal. eu acho que a história ela deve sim ser É. respeitada. Primeiro que assim, mas xingar jogador, assim, sabe, já acho que não é meio por aí. É. Você pode falar, mano, pô, agora não tá mais jogando e tal. É. Ninguém é lixo, ninguém é, sabe, esses termos aí que as pessoas, ninguém é nada disso, A assim, impressão sabe? que dá é essa. Mas eu acho, por exemplo, o Fagner, eu acho que o ciclo tá Também se acho, encerrando. né? O Gil, acho que o contrato, mas acho que parte dele também de não querer, quer trocar, mudar os ares, Mudar justamente os por ares, conta daquilo né? que já passou. No meio-campo, acho que tem a definição lá, o Juliano O Juliano acaba deve o ir também, contrato. né? O Renato, O eu acho Renato, que precisa que ser. Eu acho o Renato um gênio. Eu também. Eu acho um Um dos gênio, meus mas jogadores fisicamente preferidos. hoje, para o futebol, eu acho que ele não está apto. E Por você exemplo, acha aqui que no futebol daria pra, brasileiro. tipo assim, fazer uma coisa meio videogameística? Que é Sim. tipo assim, não, ele fica aqui mais um ano, até mesmo pra ser um cara aqui interno dos grupos e tal, e Sim. um cara pra ou grandes jogos ou pra 15 Sim. minutos, Então, 20. mas qual é o custo disso? Alto. Precisa ver qual é o custo disso, né? Porque se você Alto. mantém o Renato Augusto, automaticamente você tem uma sombra. Ou você tem um cara ali que vai fazer com que o treinador pense, pô, vou colocar o Renato Augusto, vou colocar o Renato Augusto. Quase uma obrigação Você não de pode colocá-lo, desprezar né? Total. uma qualidade que ele tem, Total. né? Total. Então, isso é uma coisa que precisa ser repensada. Perfeito. A definição, você vai ficar... Mas quantos jogos você vai fazer? Qual vai ser o custo disso? O Corinthians não tem condições hoje de jogar dinheiro fora, e não estou dizendo que é jogar dinheiro fora com o Renato, não é isso? Mas você tem que se adequar à tua realidade. A realidade do Renato hoje, infelizmente, fisicamente, ele não consegue jogar na intensidade que se tem. Primeiro, por causa da idade. Claro. Ele tem acho que 35 ou 36 anos. Por melhor que você esteja preparado fisicamente, é diferente você correr contra um moleque de 20 anos. Não, e você vê a frustração no Renato também. Ele é um cara que sente muito. Total, né? cara. Então isso já é difícil. Então tem essa definição. No ataque tem o Yuri Alberto. E aí Romero parece que também não vai ficar. Tem essas. Que acho que é uma coisa natural, que a gente já está esperando. Mas precisa-se sim de uma releitura do time ali, né? Mantemos aqui. Precisa né, de dois laterais, precisa de mais dois zagueiros, né? Precisa realmente reforçar a equipe. O problema é como vai ser reforçada essa equipe. Perfeito. De onde o Corinthians vai tirar dinheiro? Como ele vai fazer isso? Quem serão esses jogadores? Onde os jogadores? Vai buscar, né? O Mano Menezes vai. Que é um papel difícil do Mano agora. Porque ele tem que sair dessa situação, ele está uma distância pequena da zona de rebaixamento. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer a reformulação, mandar a gente embora, mas só que você depende desses caras. Perfeito. Como é que você vai trabalhar isso? Então, é uma situação complicada. O Fábio Santos, depois do jogo contra o Fortaleza, falou que vai parar de jogar. Então, emocionalmente, esse cara não está... ele não está apto a disputar determinadas situações, a viver de novo determinadas situações, porque na cabeça dele o ciclo já se fechou. Total. Então, essa administração psicológica dentro de um elenco de futebol, eu acho que vai ser para o Mano mais difícil. Agora, durante muito tempo o Corinthians sempre contratou muito bem, a gente até falou do Mojimirim, né, quando trouxe a galera do Mojimirim e tal. Corinthians buscava muito, eu lembro o Souza, que arrebentou acho que no Rio Branco, num jogo contra o Corinthians, e o Corinthians buscava... no Pacaembu, tava nesse jogo. O Souza jogava muito, né? Demais, o Souza jogava demais. Por que o Corinthians não consegue mais... Tem a ver com essa coisa de como são feitas as contratações? Contratações marcadas, empresários que têm uma certa facilidade e as portas abertas mais do que do que outros, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Tem muito. E aí o mercado hoje, a gente só vê o profissional, né? Mas o que condiciona muito, às vezes, determinadas contratações do profissional é a base. Porque, assim, eu coloco meu jogador aqui, mas traz aquele lá. Entendeu? Então tem muito jogo assim, de interesse que as pessoas não sabem que existe. Claro. E isso acaba atrapalhando. Claro. O Corinthians, pelo tamanho do Corinthians, jamais poderia pedir emprestado dinheiro para empresários. Fato. Jamais. E o Corinthians tem uma série de dívidas aí com empresários. Não pode, porque você fica preso. Né, que nem eu pergunto sempre a negociação do Yuri Alberto, e aí nada contra o menino. A negociação, você manda embora 3 jogadores, promessas, né, para você comprar metade de um jogador. Mas ele é novo, ele é isso, tal, mas que você não tem certeza, porque você pode com um, né, fazer vários, mas com 3 a probabilidade de você ganhar mais também ela existe. Perfeito. Né, e tem o Robert Renan que já está sendo visto também. Já
com outros olhos para Barcelona, os grandes Não, e clubes da bola Europa. por bola, o Mantuan, Sim. ele tinha um potencial também e a muito. história Que o que marketing contaram. do Yuri é muito grande Sim, também. e a história que contaram para o Mantuan para diminuir o preço, isso não existe. De que. Não, ele tem. Não, 10 milhões não, eu vou pagar 2 porque ele tem 2 operações no joelho. Peraí, se eu vou tirar 8 milhões, como é que eu vou acreditar num cara desse? Total. Eu não compro. Entendeu? Só que aí eu não sei se essa diferença foi abatida no preço do Claro. Yuri Alberto. A gente não sabe. Claro. Tem muitas coisas assim que são obscuras nesse. Essa negociação essas que nunca vai negociações. chegar na mão de Nada, não ninguém. vai A chegar. gente não vai saber. Então isso tudo acaba atrapalhando. E aí é o grande desafio. Como é que o Mano vai montar? O Augusto Melo falou que parece, não sei, vai concorrer à presidência. Já falou que o Mano não seria o treinador. Só que o Mano assinou um contrato de 2 anos, até 2025. Se o Corinthians quiser mandá-lo embora, vai ter que pagar 2 anos de contrato. Total. Então, são coisas absurdas. Aí eu pergunto, o presidente, se fosse dele a empresa, ele iria fazer isso porque ele ia tirar do bolso dele. Perfeito. Então é isso que acaba E matando o futebol. você sabe muito bem como funciona. Você frequentou muito o clube social, Sim, né, Zé? Você frequentou sim, muito o Parque São Jorge. Você sabe muito como funciona essa estrutura. Que estrutura de clube, inclusive, né? A turma da piscina, com a turma do não sei o quê, decidindo, né? E às vezes a gente sabe como o scout hoje em dia tá tão evoluído. E às vezes você vê uma seleção uruguaia ganhando o Mundial Sub-21, você vê vários jogadores ali, cara, que estão ali no Danúbio, que dava pra trazer. E não, continua aqui numas contratações que você fala, você fica com uma interrogação enorme na cabeça. Sempre assim, nos sabe? mesmos. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos empresários. Essa mudança ela não é feita só na tal da barca dos jogadores. Não, ela precisa ser profunda, né? Tem que ser muito. O Corinthians precisa ter uma passão de tsunami ali, limpar para poder fazer essa reconstrução. Zé, aqui o nosso slogan é uma jogada muda tudo, né? Sim. Afinal, uma jogada pode mudar tudo, tanto dentro do campo quanto fora. Na sua vida, assim, qual foi uma jogada que você fez, uma escolha, alguma coisa que você considera que mudou a sua vida, assim? Que quando você para e você pensa, você fala, pô, ali escolhi bem, assim. Tá aí. Não ter parado de jogar. Porque eu ia parar de jogar. Com as lesões? Não. Eu jogava campo e salão, né? Então eu treinava de manhã, de tarde e à noite. Tive que parar de estudar e tal. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso, de segunda a segunda, não tinha folga. E no Campeonato Paulista de 93, que o Corinthians perdeu pro Palmeiras, na primeira final, eu falei pra minha mãe, vou parar de jogar, tô cansado, porque, poxa, saio de manhã na segunda-feira, volto meia-noite, faço isso de segunda a segunda e tal. Ela falou, não, vai até o final do ano, se não der, você vai pro salão. E aí, 15 dias depois, eu tava estreando no profissional. Ou seja, você estreia 15 dias depois daquela derrota, que o Palmeiras sai da fila e tal. Sim. Aí o Corinthians quer dar uma renovada e te sobe. Eles mudam todo o departamento de futebol, profissional e amador, e aí nessa vem Márcio Araújo, que era o treinador do São Paulo, aí, olha, eu faço 2 jogos nesses 15 dias, né, 2 jogos, e aí ele já me indica pro Mário Sérgio, que me coloca uma semana depois, estava jogando. Em 15 dias... Tudo pode mudar, né? Tudo, né? Exatamente. Aqueles jogam em meia hora, tudo pode mudar, né? Então, exato. O meu foi 15 dias. E grande Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio. O seu Mário, nota 1 milhão. Ele batia uma bola ali com vocês? Dizem que ele jogava muito. De vez em quando, mas ele sabia o risco que ele corria, né? Porque ele não conseguia... Não comigo, mas ele não agradava todo mundo. Um treinador não agrada todo mundo. Justo. Então era perigoso, mas ele não brincava. De alguém querer resolver a coisa ali, né? De vez em quando e tal, mas ele sabia onde... Mas você viu ele jogar, né? Vi. Ele foi um craque mesmo, né? Foi. Jogava ponta esquerda bem. Era conhecido como Vesgo, né? Porque ele olhava para um lado e tocava a bola para o outro e tal. Um dos primeiros a fazer isso. Assim, jogava demais. Muito inteligente, personalidade. Fica a homenagem pro Mário Sérgio, né? Ele tá sempre comigo, né? Sempre no coração. Né? Demais. Zé, muito obrigado, tá? Nada, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Cara, mano. E você sabe que precisando é só chamar. Estamos sempre junto. Esse foi Zé Elias. Ótimas histórias aqui com a gente, tá? Falamos ainda também de futuro aí, futuro de Corinthians, futuro de Libertadores. Torcida pro Fluminense então, né, Zé? Eu acho o Fluminense favorito. Fluminense levando, desculpa, né? Tudo bem. Desculpa, eu sei. Tá bem. Eu sei que você... Não, mas tudo bem. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Só colarem aqui. Toda segunda-feira tem programa. Tchau. Obrigado, Zé. Tchau. Obrigadão. Valeu.